Bom dia, ouvintes. Estamos retornando aqui com Conexão Itália, aqui direto da Itália, e hoje com satisfação recebendo a visita de um Bento Gonçalvense, Augusto Cobalcini. Bom dia, Augusto. Muito obrigado. Bom dia. Agradeço a oportunidade de falar com vocês e é sempre um prazer estar aqui conversando com, digamos assim, um representante do Brasil aqui no Vêneto. Uma grande presença aqui sempre, senhor Antônio. Muito obrigado. E lembrando que agora, com a facilidade do mundo da internet, nós estaremos em YouTube, mais Conexão Itália no Facebook, mais no LeoV, no nosso portal de notícia, e o áudio na Rádio Viva. Então, hoje, de um jeito ou do outro, a gente tenta fazer um gol, né? Claro. Senão bom, a sua visita aqui, a trabalho também, trabalhando com a Sinex, sempre mandando um abraço ao particular amigo César Cini, ele que eu tive a oportunidade várias vezes de me encontrar com ele, fazer entrevistas com ele, em especial nas feiras em Milão. E mesmo quando ele estava lançando a sua empresa aqui na Itália, buscando uma informação sua de antes, há uns 7 anos atrás, eu tive o prazer de me encontrar com o César. E ele, que é uma pessoa muito entusiasta, é uma pessoa realmente com uma capacidade de visão de futuro muito grande, acabou desenvolvendo todo esse projeto entre Brasil e Itália no mundo dos negócios, em especial nos projetos que ele desenvolveu através da Sinex. Então isso é bom sempre reforçar de alguém que desenvolve um produto internacional. E da mesma forma, nós aqui, na tentativa de linkarmos com a comunicação, é importante porque nós recebemos muitas visitas, como a sua, né, Cobalcini, de uma família tradicional, Cobalcini Giacomello, que tem também aqui na Itália seus antepassados, tem a dupla cidadania, e com isso pode fortalecer essa ligação sempre mais Brasil e Itália. Agora vamos ouvir de ti, primeiro um pouco da tua experiência profissional aqui, depois um pouco da parte das tuas visitas que tem como consequência o turismo. Na verdade a minha visita dessa vez é quase toda voltada para o turismo. A gente fez algumas visitas comerciais que a gente, enquanto o César estava aqui, que a gente tinha planejado. E eu acompanhei quase sempre por interesse, ou às vezes para dar uma ajuda também com o italiano quando vem o pessoal do Brasil que não consegue se comunicar muito bem. E comento, como tu disseste, sobre o trabalho da Sinex aqui na Itália, muito bacana. Agora a empresa se mudou para um pavilhão, como Capannone, como se diz aqui, sim, maior, com um escritório de primeiro mundo, e já desenvolve aqui produtos com três marcas praticamente diferentes, que depois esses produtos que vão para o Brasil são produzidos lá e comercializados lá com tecnologia e design de primeira linha. Então, sempre bacana visitar empresas que estejam desenvolvendo esses trabalhos, como tu dissesses, internacionais, e são praticamente inovadores, né, naquilo que fazem. E tento trazer aquilo para o nosso negócio no Brasil, que é voltado à construção civil, na família, né? A gente tem, através da Auzi, que é a construtora, que a gente começou um trabalho também há uns 5 anos, mais ou menos, e da Inbox, que é a imobiliária que comercializa os nossos lançamentos, e de outras construtoras também, tentar trazer para o nosso ramo todas essas novidades que acontecem aqui na Itália, e também na Europa, de um modo geral, né? Falamos um pouco da tua viagem, das tuas viagens. Dentro de um guarda-chuva de uma viagem, tem uma série de viagens. Bonita a imagem do Cristo. Então, eu parti do Brasil logo depois da final do Mundial, da Copa, talvez até para dar uma escapada, né, da tristeza que estava lá no Brasil. E dessa vez a gente fez uma viagem bem bacana. Vamos pedir para o Enzo conseguir a Costa Amalfitana, o Nápoles, Roma, já que tu fará referência a esses lugares. Capri, quem sabe o Enzo recupera aí para nós, para os nossos já telespectadores, né? Sim. Ouvintes com imagem. Claro. A gente foi, então, começamos pela Toscana, como tu disse antes. Sim. A gente ficou
alguns dias aí, a gente foi naquele concerto do... que tem no meio é muito bonito, já me lembro o nome do cantante agora, que faz no meio dos Parreirais, em San Gimignano, e ficamos ali alguns dias, depois continuamos descendo até Roma e Nápoles, depois fomos a Capri também, que é espetacular, tem uma gruta chamada Grotta Azzurra, que é uma gruta que tem um espaço muito pequeno por onde entra a luz do sol, e então nos dias que a maré baixa, tu consegue entrar por esse espaço com tipo uma gôndola, né? Tu tem que te abaixar, deitar na gôndola e tu entra nessa gruta, e aí a água azul, com esse reflexo do sol nesse pequeno buraco de rocha, essa gruta fica toda azul, iluminada, muito aí, ó, tá, já encontrou. Muito Obrigado, Enzo. Bem bonito, vale a pena conhecer, vale muito a pena. Tem que só, uma dica que eu dou é cuidar os dias que às vezes ela fecha por causa da maré alta, então às vezes as pessoas saem de Nápoles, pegam o barco para ir até Capri para ver a gruta, mas ela está fechada. Uma boa dica essa, principalmente para quem está se programando, que possa realmente alternar os dias em função dessa... Imperdível. O passeio para quem chega até Nápoles tem que ir até Capri. E essa Costa Amalfitana é muito bonita, né? Muito bonita, bacana, a gastronomia é essencial, muito linda. Essa é a vista dos Jardins de Augusto, Giardini de Augusto, que leva o meu nome, por fortuna. E muito bonito também, é um jardim feito no século XVIII, se não me engano, ou XIX já, em homenagem aos imperadores antigos, e tem uma vista excepcional da ilha. Recomendo também o passeio. Dá para fazer esse passeio diário na ilha, chegando de manhã, dá para passar o dia lá e visitar a gruta, depois conhecer os jardins, dar uma voltinha, tem todas as vielas com as principais grifes também, para quem gosta de fazer compra. Sim. É um lugar muito bonito. E também aí, quem quiser, pode estender a visita, ficando alguns dias lá também. É bem legal. Tem as praias também muito bonitas, pode fazer um passeio ao redor da ilha com o barco. Vale muito a pena a visita. Boquinho, eu gostaria para encerrar, de fazer uma pergunta que ela é uma clássica. O que os italianos perguntam nessas viagens e nos seus contatos do Brasil? O que as pessoas estão, depois de um desastre da Copa do Mundo? De futebol eu tenho evitado falar um pouco. Sobre futebol sempre brincadeira, né? Pergunta se eu sei contar até 7, como é que foi e tal. Mas falando um pouco sobre economia, sobre negócios, eles se interessam muito. Eu já estive aqui em outras oportunidades, mais jovem, e eu vejo que hoje eu consegui notar o europeu em geral, não só o italiano, olhando o Brasil com os olhos mais, com melhores olhos, podemos dizer assim, com mais atenção. Eu acho que com a crise aqui eles nos veem como uma oportunidade, né, de negócio, trazendo o know-how deles, de tecnológico, de design, querendo ou não, a Itália e a Europa em si é mais desenvolvida que o Brasil, né? Eles estão um estágio na frente, e eles podem trazer todo esse conhecimento deles para o nosso país, e eles estão muito interessados, para falar a verdade, no momento no Brasil, eu vejo desse modo. E acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Tentar fortalecer essa nossa relação com a Itália, principalmente, e tentar trazer as novidades que eles, que para eles talvez não sejam tão novidades, mas que para nós ainda representa muito, e tentar fazer com que a gente possa melhorar nossa vida no Brasil, também através dessas melhorias que para eles aqui já é parte do cotidiano. Sim. Mas creio que dentro dessa visão que você coloca é muito importante, porque na verdade nós devemos lembrar também o mercado italiano no Brasil. Hoje os números são favoráveis, 32 milhões de italianos no Brasil, não é pouco, é mais do que a metade da Itália no Brasil. A Lora é uma casa italiana
Praticamente. Exato, que pode ser uma ponte. Bom, eu quero te agradecer, Cobalcini, porque você veio de Treviso até Conegliano para conhecer essa estratégia da Veneto Globo com Rádio Conegliano e também com a RSCom no Brasil, esse colegamento que a gente realiza. Muito obrigado. E também deixar o convite à sua família, quando Loreno, sua mãe, quando vierem para cá, que façam uma visita aqui, também aos nossos estúdios e também à família Sinex. Com certeza, agradeço o convite e vou estender ele a meus pais, com certeza. Meu pai acho que vai gostar muito de estar aqui conhecendo também, poder falar um pouco mais sobre família, sobre todas essas coisas que normalmente interessa as pessoas mais velhas, contar essas histórias. Eu vou deixar para outro dia, então. Que nós estamos tentando preservar e fazer com que tenha esse link, porque é importante para se manter essa relação Brasil e Itália. Até queria registrar que eu trouxe o livro que a Sinex fez, um livro agora sobre Bento Gonçalves, fazendo um panorama desde lá de trás, quando começou a imigração, com fotos, todo o registro. Acabei deixando no carro, mas já te entrego ele. E muito bacana também contar a história, e para aqueles que tiverem a curiosidade aqui na Itália de saber como é a história em Bento, poder ter esse livro que conta tudo isso. Bom, muito obrigado, Augusto Cobalcini, e também agradecemos aqui ao Cheskin, que é o diretor da Tela Medianet da Veneto Globo, e a Enzo Russo, que no dia do seu cumpleaños, do seu aniversário, dedicou-se esses momentos para registrar esse nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, e também fotos e informações do Conexão Itália no Facebook. Muito obrigado, no Leo V, inclusive. A todos vocês, até o próximo programa. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Um abraço.